Quem mais? Está aí, que é ministro de música, vem para frente. Os nossos instrumentistas, cantores, Josué, todo mundo. Cíntia. Hoje é dia do ministro de música. Vocês são ministros de música, nossa igreja. O ministério chama Ministério Memorial. Muito bem, parabéns. Deus abençoe vocês. Nós somos abençoados com a ministração de vocês. Eu vou pregar hoje sobre a importância da música no culto. Vocês são esses que são ministros que nos conduzem no louvor a Deus e aqui nos fazem chegar mais perto de Deus através da música, nos faz sentir os sons do céu, a música que estamos ensaiando para cantar lá na presença de Deus na eternidade. O valor de vocês é imensurável no ministério, assim como todos os ministérios na igreja. Mas vocês estão sempre à frente, são visíveis, né? São importantes no culto, e nós louvamos a Deus por isso. Por aqueles que não estão aqui, que Deus continue abençoando vocês. Pai, muito obrigado pelo Ministério Memorial. Muito obrigado por cada cantor, cada instrumentista aqui, Senhor. Nós te louvamos porque eles estão usando, empregando os seus dons, seus talentos para servir o Senhor, para ministrar os louvores ao Senhor, os hinos, os cânticos, para nos dirigir como congregação no momento em que, ó Deus, adoramos ao Senhor com louvores, com hinos cristãos, com cânticos cristãos, que exaltam o teu nome, como os que fizemos essa noite, como fruto do nosso lábio, confessando o Senhor, a bondade do Senhor. Obrigado, Pai. Continua conservando-os, cada um, ó Pai, nesse ministério. Sabemos que é um ministério também onde há grandes lutas. O diabo não quer que os cantores estejam prontos, preparados, hábeis, para ministrar os louvores no teu santuário. Mas sabemos que com oração, estamos todos unidos, igreja e ministério, e podemos vencer todas as lutas pela graça eterna de Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, meus irmãos, ler o Salmo 149. Salmo 149. Nós temos irmãos conosco no culto, online também, participando. No final, daremos uma palavra pessoal. E, lendo aqui o Salmo 149, o salmista fala para louvar o Senhor, para cantar ao Senhor. Diz assim, na Almeida, século 21, aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegrem-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem seu nome com danças, cantem a ele louvores com harpa e tamborim. O Senhor se agrada do seu povo, ele coroa os mansos com a salvação. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Os altos louvores de Deus estejam nos meus lábios. E na sua mão a espada de 2 gumes, para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com correntes de ferro. E executem sobre eles a sentença escrita, essa será honra para todos os santos. Aleluia. Vamos repetir juntos? Nós temos aqui o versículo 1. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Amém.
cantando no templo, cantando na glória. Estamos cantando hoje no templo, sabe? Lá na glória tem remidos cantando diante do trono do Cordeiro. Estamos cantando aqui e eles estão cantando lá. Apocalipse capítulo 14 diz que eles cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes dos anjos. E ninguém podia aprender o cântico. São os remidos por Cristo cantando lá no céu. Paulo César Baruch e Nani Azevedo escreveram uma letra que eu acho muito preciosa. Ele fala, ó aleluia, ó aleluia, ó aleluia, na glória com o Rei Jesus. Tudo terminando aqui, e você onde estará? Cantando na glória. Tudo terminando. É muito linda. Difícil de cantar. Né? Quem sabe a gente vai cantar um dia aqui essa linda melodia. Mas estamos aqui ainda, né? Irmão Gessé, Maelci me disseram hoje que vão congregar conosco, né? São mais 2 cantores aqui. E nós estamos aqui cantando. Estamos aqui cantando, é muito bom cantar, louvar o Senhor. E a Bíblia nos fala do ministério da música. É um ministério antigo, não pense que ele é novo. É um ministério que surgiu desde os peregrinos lá no deserto. Moisés e Miriam, quando passaram pelo mar vermelho, Êxodo capítulo 15, temos o cântico de Moisés. E no verso 21, nós temos que Miriam, também ela era chamada profetisa, Miriam profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e as outras mulheres acompanharam tocando tamborins e dançando. Era um ministério de música lá no deserto, cantando com alegria, com júbilo, porque como lemos o Salmo 149, os inimigos tinham sido vencidos. Os inimigos queriam derrotar, amarrar, prender, destruir o povo de Deus, mas eles foram vencidos e eles estão cantando, estão jubilosos. Assim, quando nós chegarmos no céu, nós iremos cantar também jubilosos, porque os inimigos terão sido todos presos. Naquele dia, todos estarão presos na prisão eterna, não poderão fazer mais nenhum mal ao povo de Deus. E nós estaremos cantando esse novo cântico que Apocalipse diz que só os remidos conseguirão cantar. Nós temos também os salmistas. Nos salmos, nós temos muitos salmos falando para cantar o Senhor. O Salmo 47, só no versículo 6, 4 vezes ele diz: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. A expressão do cantar, a importância da música, do louvor, e como diz o salmista, não é só cantores, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Eu vi hoje numa camiseta de um homem batista, né? Tivemos os irmãos do Concentro-Oeste, de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, mais de 100 homens ali reunidos na Igreja Batista Jardim Liberdade. E um deles eu olhei hoje lá, estava lá na camiseta atrás, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Isso é para mim, é para você, é para todos nós. Cantai louvores. Aí o verso 7 do Salmo 47 diz: cantai louvores com inteligência. O culto a Deus é um culto inteligente. Quando nós cantamos como músicas que cantamos hoje aqui, elas expressam inteligência. A razão do que cantamos, por que cantamos, a quem cantamos, né? Então a Bíblia ensina que o ministério de música é antigo, foi instituído desde o deserto, quando o povo de Deus ainda estava em formação, mas especialmente por Davi e os levitas. Nós lemos em primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, que Davi instituiu o ministério no templo, no culto, e no lugar determinado. Diz o verso 16,
Davi ordenou que os chefes dos levitas escolhessem alguns músicos dentre seus parentes para tocar instrumentos musicais com lira, harpas e símbolos e cantarem com alegria. Foi quando ele transportou a arca para dentro do tabernáculo que havia preparado em Jerusalém. Foi um culto muito lindo e todos os levitas estavam preparados. Eles eram os músicos. Quando eu vejo músico, nossa igreja, eu fico pensando, será que é descendente de Levi? Porque sabe que os judeus estão esparramados aqui no Brasil também, né? Eu penso que eu sou descendente de judeus por causa do sobrenome, e muitos nossos sobrenomes aqui no Brasil são nomes que os judeus trocaram para fugir da perseguição durante toda a sua peregrinação para o mundo, fugindo das perseguições. Certamente nós temos muitos levitas em nossas igrejas que são realmente descendentes de judeus, mas a gente não sabe. Um dia lá no céu, se somos, vamos saber. Ou quem fez o DNA, né? Carol fez, né? Quanto? 6% de sangue de judeus. Então, se você fizer aquele DNA, exame de DNA, ele vai dizer a sua origem, né? Da raça, do povo, e dá todas as características lá. Realmente bem interessante isso. E então Davi ordenou que os levitas realizassem o culto. E eles eram hábeis na arte de cantar. Então tem aquelas pessoas, né, que têm esse talento. Eu não falo que é dom, e a Bíblia não fala que cantar é dom. Por que a Bíblia não fala que cantar é dom? Eu disse agora há pouco mesmo um texto bíblico, né? Por quê? Porque todos que têm fôlego devem louvar ao Senhor. Então cantar não é dom, não está na lista dos dons, é um talento natural que todos têm. Afinado ou desafinado, né? Canta na congregação e o canto é lindo, é maravilhoso, ele sobe para Deus, Deus recebe aquilo como louvor, expressão de gratidão, de adoração. Isso é lindo, o canto na congregação. Mas para cantar no ministério, estar à frente do microfone, ele tem que ser hábil, né? Os levitas eram hábeis na arte de cantar. Então eles eram treinados, eles eram preparados, eles se dedicavam de maneira especial, eles estudavam, eles aperfeiçoavam o seu talento, os instrumentos, as vozes, eles tinham isso que a gente chama de ensaiar, e eles faziam isso com uma consideração tão linda. Eles tinham a ciência de exercer bem a música. E era exigido isso, era necessário isso. Eles tinham milhares e milhares de cantores, eles podiam escolher milhares de cantores que podiam fazer o melhor possível, de maneira mais eficaz, a música para Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 23, nós lemos também que Davi separou 4.000 levitas. Olha, 4.000 cantores para se dedicarem a esse ministério de música no culto, para celebrar o Senhor através da música. 1 Crônicas, capítulo 23. E Davi já estava velho, diz o começo do capítulo, ele já tinha passado o bastão para o seu filho, Salomão já era rei, mas antes de morrer, veja como Davi era interessado com o culto, e ele era preparado para fazer o melhor para Deus. Ele reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas, e diz o verso 3, os levitas maiores de 30 anos foram contados, só entrava no ministério os de maior de 30 anos, os levitas para cantar, para ministrar. E porque era uma tribo enorme, tinha muita gente, então eles pegavam aqueles que já estavam mais treinados lá para poder dirigir o culto. E o verso 5 diz que para esse ministério, Davi separou 4.000 para louvar o Senhor com instrumentos para louvar o Senhor. Então o ministério da música era bem definido já no Velho Testamento, bem organizado, estruturado, especialmente por Davi, daí em diante, sempre foi assim. E o ministério tinha uma coisa importante também que se chama submissão e obediência. Então eles tinham os líderes,
Geralmente você lê na Bíblia Coate, Merari, aqueles eram os líderes, os cantores-chefes, eles organizavam as escalas, os cultos, enfim, todo o programa, todo o trabalho. Então eles eram submissos, viviam em submissão e autoridade. Isso é uma virtude importante que a gente encontra na Bíblia, encontra no povo de Deus no Novo Testamento, que é obediência e submissão. E o culto é assim construído, e o próprio Senhor Jesus nos deixou esse exemplo de obediência, quando nós lemos em Filipenses capítulo 2, que ele foi obediente até a morte cruz. Então os cantores seguiam também a hierarquia, a submissão, a obediência. Por isso nós precisamos também de líderes no ministério de música, precisamos de líderes em todos os ministérios, porque sempre há necessidade de alguém estar à frente para coordenar. E isso faz com que haja organização. O ministério de música deve ser organizado como era organizado por Davi em seu tempo. O Salmo 33, versículo 3, fala que deve ser com habilidade. Na versão do Almeida século 21, diz assim: cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Então, não só com técnica, mas com alegria. Oferecer a Senhor o melhor que nós temos. E a alegria, a gratidão do nosso coração, por reconhecer o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos amou, que Ele entregou seu próprio Filho para morrer por nossos pecados lá na cruz. Então, os salmos sempre falam dos instrumentos que eles tinham na época, a harpa, saltério. Hoje nós temos instrumentos diferentes, mas o importante é que os instrumentos, as vozes, estão sendo ministradas para o louvor de Deus. Alguns têm usado seus dons e talentos para sua exaltação no culto. Isso é uma coisa triste que tem acontecido no nosso mundo. Infelizmente, em alguns lugares, tem pessoas que estão fazendo as coisas para se apresentar, não apresentar para o Senhor. E isso tem trazido um pouco de mácula ao culto, e não deve ser assim. Nós devemos cantar ao Senhor. Sempre que nós cantamos, irmãos, nós estamos cantando não um para o outro, nós estamos cantando para o Senhor. É Ele que recebe os louvores, Ele que é exaltado. E assim a música é um auxílio indispensável no culto, é um auxílio indispensável nos demais ministérios. O irmão Newton não está conosco porque eles estão passando pelo luto, e ajudando, apoiando lá, a mãe da Vanessa, o pai, nesse momento de tristeza, e ele precisa, por exemplo, de música lá entre os embaixadores, sabe? Os embaixadores, muitos lá não são bem afinados. Precisa de alguém afinado lá para tocar, ajudar eles a ensinar a pegar o tom, cantar música no tom, na altura certa ali. Então, a música ela é necessária nos ministérios também que nós temos. No culto de quarta-feira, né? Na escola bíblica dominical, em todas as nossas atividades, o ministério de música ele é importante, ele é necessário, é indispensável. Então, lembre-se disso, estamos cantando no templo, estamos nos preparando, um dia vamos cantar lá na glória. E assim como os levitas foram preparados, o ministério de música existe desde tempo antigo, vamos nos esforçar para também apresentar ao Senhor o louvor que lhe é devido. Algumas coisas importantes e interessantes na Bíblia a respeito da música, quero falar só de 3 coisas aqui, é que a música também foi usada como terapia na Bíblia. Quem lembra onde foi usado música como terapia na Bíblia? Hã? Isso é fácil, né? Aonde? Saul estava com o espírito mal lá e chamaram Davi para tocar harpa. Davi começou a tocar a harpa, o espírito mal não aguentou e foi embora. Musicoterapia. Isso é chamado hoje uma ciência, musicoterapia. Eu estava olhando o Dr. Gonzalo Ramírez, psicólogo e clínico geral, e ele mostrando um estudo que foi feito, uma revisão médica, falando nesse estudo, foi atualizado em novembro de 2022,
depois de uma revisão médica, que a musicoterapia é um método terapêutico que utiliza músicas com vozes ou somente na forma instrumental. Davi estava tocando uma harpa, talvez ele estava cantando, nós sabemos qual era o teor, mas isso era um auxílio. E aqui a musicoterapia ela é indicada para auxiliar no tratamento de condições de saúde, como ansiedade, estresse, transtorno de espectro autista, dor crônica, Alzheimer, AVC e muitas outras coisas. É indicada pela ciência. E a Bíblia nos diz que já aplicava-se no tempo de Davi como uma terapia para trazer de volta a paz, alegria ao coração, no caso do rei Saul. Ela é também usada para preparar ambiente. Quando Eliseu estava diante dos moabitas que estavam fazendo guerra, chamaram Eliseu para poder orar e interceder pelo povo, ele pediu que chamasse um arpista. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 15, um arpista foi chamado, e enquanto o arpista tocava, o poder de Deus veio sobre ele. Interessante que nem sempre foi assim, mas naquele dia ele pediu um arpista para tocar, para que o Espírito de Deus viesse sobre ele. Naquele tempo o Espírito Santo ele vinha e voltava, ele não ficava sempre. E Eliseu estava precisando muito de que Deus falasse por ele. E ele chamou um músico para preparar o ambiente. Também nós vemos quando o rei Ezequias fez a reforma do templo, ele mostrou que a música é fundamental nos louvores do culto. E o 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30, diz que Ezequias, o rei, chamou os chefes e ordenou aos levitas que louvassem o Senhor. Com palavras de Davi, isso é os salmos, com palavras de Asaf, os salmos, e eles cantavam louvores com alegria e se inclinavam para adorar. Então a música usada para os louvores, ela é fundamental no culto. Então essa importância, meus irmãos, que nós vemos na Bíblia, há muita coisa para se falar, mas temos isso tudo registrado, guardado para nós. Quando Paulo escreve para a igreja em Éfeso, olhando agora as páginas do Novo Testamento, nós lemos no capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, versículo 21, ele falando, falando de Jesus, falando do Senhor, a esse glória na igreja. E a música nos auxilia nisso, em como dar glória a Deus, louvores a Deus por meio de Jesus Cristo. Aos Colossenses, Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 16, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E ele dá aqui uma classificação de como o culto deveria ser bem preparado, bem ministrado. E Paulo também escreve essas coisas para a igreja de Éfeso no capítulo 5. E ali ele fala sobre os hinos e cânticos espirituais, assim como escreveu lá para os cristãos em Colossos. E em Efésios, Paulo, antes de dizer sobre isso, ele fala, não se embriagando com vinho, não se intoxicando com as coisas deste mundo. Então precisa preparar o coração. Cidinha estava me contando hoje, ela ouviu a biografia de Spurgeon, e quando Spurgeon era menino, muitos falavam que ele ia ser pregador, e ele ia ser um grande servo de Deus, um grande pregador. E aí um dia, como menino, ele viu um crente da igreja bebendo cerveja num bar, acho que é a taberna que chamava naquele tempo, né? E ele chegou para aquele velho, era um velho, bebendo cerveja, que fazes aí, Elias? Só disse isso, foi embora. E nunca mais aquele crente velho voltou para beber cerveja. Ele usou a palavra de Deus, que fazes aí? Não era o seu lugar ali, não é? Estava se embriagando, então o crente não pode se embriagar com as coisas deste mundo. Nem com a cerveja, nem com o pecado desse mundo, não pode ter um hábito que intoxica, que impede o louvor, que prejudica a adoração. Não pode ter brinquedos da terra, como disse John Newton,
É uma frase muito genial, eu já mencionei ela aqui, e que às vezes está acontecendo isso com você, irmão. Está acontecendo isso com você, irmã. Olha, então não há tolo como o pecador que prefere os brinquedos da terra à felicidade do céu, que é mantido em cativeiro pelos costumes do mundo e tem mais medo das ameaças do homem do que a ira de Deus. Tem muita gente com os brinquedos do mundo aí, se divertindo, se intoxicando com pecado e não pensa na felicidade do céu. Não pensa em cantar lá na glória. Quando tudo terminar aqui, não está se preparando para cantar lá na glória. Tem medo dos homens, mas não pensa na ira de Deus. Nós precisamos encher do Espírito. Por isso Paulo fala, mas enchei-vos, preenchendo todo o coração com o Espírito. E ele fala como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor de coração. E ele depois vai falar de outras coisas, como esposa no relacionamento com o esposo com a esposa, pais e filhos, servos e empregados. Ele fala até o capítulo 6, tudo isso é como se encher do Espírito Santo. Mas quando ele fala aqui, ele está falando de hino, ele está falando de culto, ele está falando de louvor, mesmo fora do templo, cultuar o Senhor no coração, salmodiando ao Senhor no coração, lembrando que Ele é o Deus. Ele é o Deus da sua vida, Ele é o seu Salvador, Ele veio para morrer por seus pecados lá na cruz, Ele entregou a sua vida por você e por mim. Ele nos ama tanto, e nós precisamos lembrar de louvá-lo, não só aqui no templo, mas também em nosso coração, onde nós andarmos. Aquele crente que anda cheio do Espírito Santo, ele anda... ou então ele está até cantando, assobiando, não é? E ele está se enchendo do Espírito Santo. Isso é uma maneira de encher do Espírito Santo, em vez de ficar com os brinquedos da terra. Qual que é o brinquedo da terra que atrapalha os crentes hoje? Que tipo de brinquedo tem hoje atrapalhando a vida do crente? Caleb já levantou o smartphone ali, né? Esse é um brinquedo terrível, né? Muito está se falando, indicando sobre isso, cuidado com isso. Especialmente as crianças que estão em fase de formação até 18 anos, não deveriam ter isso em mãos, a menos com mais do que 40 minutos, 1 hora, no máximo 2 horas por dia. Se dedicar à leitura, se dedicar às disciplinas, ao estudo e assim por diante. Nossa psicóloga Ednérica tem muito para falar sobre isso e como nós precisamos cuidar. Então, encher do Espírito com hinos. Hinos são aqueles que eram os salmos cantados na Bíblia, no Velho Testamento. Os cânticos já eram os cânticos que foram feitos pelos cristãos. Eles compuseram aqueles cânticos espirituais de louvor a Deus, como o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isso era um cântico da igreja primitiva. Paulo faz menção em 1 Timóteo 3,16. Então, vamos nos encher de canções espirituais, de hinos. Vamos cantar ao Senhor com graça em nosso coração. E isso é uma adoração que agrada a Deus. Uma coisa que a gente não consegue fazer é enganar a Deus. Nós estamos aqui no culto, nós cantamos, mas Deus viu, cada um de nós, se a nossa adoração foi do coração, se ela foi só dos lábios, como se dizia, da boca para fora. Ele sabe, ele não quer isso, ele não aceita isso. Para Deus, a adoração real, só quando ela vem do coração. Coração agradecido, coração adorador, coração submisso, obediente, que procura viver a palavra, procura realmente devotar ao Senhor todo o seu ser, como diz, amando o Senhor acima de tudo e de todos. E esse é o valor da música no culto. Eu preguei em 2021 sobre o valor da música aqui, falava sobre a celebração das ações de graça, do organizar o ministério, do coro levítico, né? De inclinar o coração à adoração. Queria lembrar essa última parte, um trechinho. Para conseguir dormir contente,
colocar a cabeça no travesseiro, descansar de fato a alma. Isso só é possível quando a gente se rende totalmente ao Senhor. E a forma que a gente usa para render ao Senhor, uma delas, e especialmente, é o canto, o louvor. Depois nós vamos fazer a oração de gratidão. E a palavra de Deus está sendo observada por nós, as suas ordenanças, e nós estamos vendo isso claramente, nós estamos vendo a volta de Deus, a volta de Jesus, e nós queremos adorar, queremos estar preparados para isso, para oferecer sempre ações de graça ao Senhor. Nós queremos brilhar, nós queremos resplandecer, assim como Davi fez naquele dia de festa. Foi um dia de resplandecer a glória de Deus. Foi um dia de toda obscuridade, toda noção de escuro espiritual ser retirado do povo, e o povo de fato se apresentar a Deus num tempo puro, num tempo santo, e cultuar e honrar o Senhor. Todas as nossas alegrias devem ou deveriam ser expressas em ação de graça ao Senhor. O problema é que às vezes com os brinquedos deste mundo, a gente expressa mais alegria para alguma coisa daqui, e a gente não consegue expressar essa mesma alegria quando adorando ao Senhor, quando cultuando ao Senhor. É isso que nós temos que perceber e entender. Minha maior alegria qual é? Qual é o motivo de fato do meu louvor, da minha ação de graças? Deve ser sempre o Senhor. As nossas ofertas são trazidas, depositadas em forma de culto ao Senhor, dízimos, ofertas, devem ser o reconhecimento das suas bênçãos em nossa vida. Nossos hinos, nossos cânticos, deve ser a celebração da nossa alegria, nossa gratidão ao Senhor, louvando e bendizendo ao Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, nosso Pai eterno, nosso Deus, e nos tirou como povo da escravidão. Mesmo andando pelo deserto, podia cantar e ministrar louvores ao Senhor, dizendo: o Senhor nos libertou. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, e isso é cantar melodias alegres, é sair de nossos lares e vimos a casa do Senhor, aqui entrarmos e lembrar quantas bênçãos Deus tem nos concedido, e louvar o seu nome, glorificar o seu nome, agora, e um dia lá na glória também. Amém. Que Deus nos abençoe.